3 em 1, tomada 1. Ação. É diferente. Mas eu tô fazendo algumas coisas. Eu faço isso desde que eu tinha 11 anos. E uma das coisas que eu faço é, eu compro uma salsicha e coloco pra ter um pouco de proteína. Eu tava confortável no meu papel, mas às vezes você se sente muito confortável. Agora, eu tô desconfortável, embora isso seja bom, porque as zonas de conforto, às vezes você tem que sair delas, das zonas de conforto, pra entrar em uma zona muito diferente. São muitas emoções. É muita, talvez, alegria. Nem tudo. Nem tudo é alegria. Eu tô tentando ser honesto, né? Eu quero ser honesto com vocês, então... Ninguém quer demitir seu melhor amigo há 15 anos. Mas dadas as circunstâncias, foram muitas coisas, tipo, o celular dele tocava no estúdio. No meio da cena, ele atendia a ligação. Alô, aqui é o Ben. Cara, a gente tá gravando, né? Na hora do lanche, ele comia todos os pedaços de chocolate. A equipe várias vezes pediu pra ele: você pode deixar um pedaço pros outros comerem? Eu sou apenas o mensageiro. A decisão final coube a mim? Sim. Mas foi porque o projeto precisava que ele saísse, porque as coisas foram longe demais. Eu falei: cara, você tá dispensado. E ele aceitou muito bem. Aí percebeu que não era brincadeira. Ainda somos amigos. E, bom, eu cheguei atrasado algumas vezes, talvez uma vez só. Ele não apareceu a semana inteira. A sessão na segunda-feira começou e eram 10 da manhã. Eu liguei pra ele e falei: Woodman, a gente tá gravando. Ele não respondeu. Não deu notícia o dia inteiro. Na terça-feira ele não respondeu e sumiu uma semana inteira. Ele me ligou no sábado e eu falei: irmão, o que aconteceu? Ele respondeu: eu descobri o Netflix. Existem séries muito boas na Netflix. Você sabia disso? O meu mundo era tão pequeno, mas eu comecei a assistir esses documentários. Eu tô aprendendo sobre pobreza, corrupção empresarial, tentativas fracassadas no Everest, arte do grafite, a arte do sushi, construção, corrupção na construção. Talvez seja o que eu vou fazer a seguir. Vou fazer documentários. Vocês podiam participar, hein? Quando você tem um emprego, você não tem tempo para aprender essas coisas. Eles não podem me substituir. E o que decidimos fazer foi substituir o Ben. Eu acho que o público vai gostar do novo e melhorado Ben. Sim, o nome dele também é Ben. Isso é o melhor. Não contem isso pra ele, mas aqui no estúdio nós o chamamos de Ben 2.0. Não se preocupa com isso não. O Ben antigo batia a cabeça ali porque é muito alto. Você é um pouco alto, mas não alto demais. Você me entende? Uhum. É muito mais acessível. Até agora, tudo bem. Na verdade, a gente ainda não fez nenhuma gravação com ele, mas eu acho que a minha experiência de trabalho com ele até agora tem sido muito boa. Tem muito potencial. Lá vamos nós. Tá pronto? Ação! Não. Vai se sair bem, cara. Tá. A Alpha é uma série de sessões desenhadas para iniciar conversas sobre algumas das questões mais importantes da vida. Coisas como vida e fé em Deus. Qual é a minha fala? Vamos chegar lá. Tá tranquilo. A vida e Deus. E Jesus? A Alpha é uma série que fala sobre grandes questões. E aí, foi legal? Essa não era a sua fala. Você É? falou a minha fala de 13 novo. ação. Tá, tudo bem. Vida e fé em Deus. Eu acho que eu vou comer alguma coisa. Preparação de tortas, muita informação sobre o meio ambiente, animais, há documentários muito bons sobre animais. Tem aquele com filhotes, R$ 8,99 por mês. Não dá... Desculpa. Alô? Não, então, eu tô meio ocupado, mas não... Tá, eu tenho um minuto. Tá bem. Sim, isso parece fantástico. Parece muito bom pra mim. Então, eu senti saudade também. Você tá falando com outra pessoa, tá bom. Tá bom, tá. Até logo, então. Tá, tchau. Então, gente, eu lamento ter que encerrar isso. Mas voltei ao trabalho. O Alpha ele traz uma proposta muito interessante. Ela é bem descontraída. As pessoas que não conhecem nada sobre religião ou sobre cristianismo, elas conseguem conversar um pouco sobre isso. Creio em Deus, em Jesus,
de vida, né? Pra vida eterna e uma certeza pra onde vai. O Alpha foi uma experiência muito bacana de conectar as pessoas na igreja. Então, por um lado, foi uma forma de pensar diferente, mas por outro foi uma forma de revitalizar algumas coisas que a gente já sabe sobre o Evangelho. Levar a pessoa a um caminho que ela escolheu. Eu acredito muito que é te dar um caminho, né? É te mostrar caminhos bons para que você não se perca e não tenha tantas coisas ruins e às vezes te dá força também. Hoje é o nosso último dia de filmagem e essa é a última sessão de Alpha. Nós amamos fazer esse projeto e esperamos que você também tenha gostado da jornada. Uma das coisas que eu mais gosto sobre o Alpha é a amizade que é construída. No começo, quando você chega, você não conhece ninguém e, honestamente, na primeira semana as conversas podem ser um pouco desconfortáveis, mas no final, surgem grandes amizades. E a amizade é grande parte do que falaremos hoje, porque falaremos sobre a igreja. Talvez quando você pensa sobre a igreja, a amizade não seja a primeira coisa que vem à mente. Em vez disso, você pode pensar em pastores ou padres, coros, vitrais de janelas, levantar cedo aos domingos e construções antigas. Mas a igreja é muito mais do que essas coisas. Elas fazem parte, mas não contam toda a história. Se você consultar as escrituras, encontrará diferentes palavras e imagens que a Bíblia usa para descrever a igreja. Vamos explorar algumas das nossas favoritas. Devemos dizer que isso não é um estudo completo de tudo que a Bíblia diz sobre a igreja. É apenas uma breve introdução. Você acha que deveríamos fazer uma introdução para a introdução? Tomada 8, ação. Em João capítulo 15, Jesus mas o que disse... você acha da ideia de... Tomada 22, ação. Em João capítulo 15... Eu tive uma ideia aqui. Que tal a gente... Muito bem, corta. Vamos lá pra fora, pessoal. Eu só queria fazer direito. Todos nós queremos, não é? Tá bom, essa é uma sessão de introdução sobre a igreja. Em João capítulo 15, Jesus diz algo fantástico. Diz, eu os tenho chamado amigos. E eu adoro isso. Jesus chama você e a mim de amigos. E essa é a nossa primeira imagem da igreja. A igreja trata da amizade com Deus e da amizade com o próximo. Um estudo recente descobriu que mesmo que alguém tenha mais de 400 amigos no Facebook, essa pessoa consideraria apenas um ou dois deles como amigos próximos. E 25% das pessoas entrevistadas confessaram que não tinham nenhum amigo próximo. A palavra que o Novo Testamento usa para descrever o tipo de relações que devemos experimentar é uma palavra grega, koinonia, e fala da ideia de amizades autênticas, de uma profundidade nos relacionamentos. É o tipo de comunidade onde você pode ser você mesmo, onde você pode experimentar amor e aceitação. Hebreus diz, não deixemos de reunir-nos como igreja segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, porque é essa comunidade que alimenta nosso relacionamento com Deus. É como carvão em brasa em uma lareira. Se você tirar um dos carvões do fogo, ele esfria rapidamente. Mas quando você o coloca de volta com os outros em brasa, não demora muito para ele voltar a arder. Da mesma forma, sem uma comunidade de amigos, podemos perder nossa paixão. Mas estar com outros cristãos pode alimentar nosso amor por Deus. A segunda imagem da igreja é a família. Você não pode falar, eu amo a Deus, mas não amo a igreja, porque a igreja é a família de Deus. A igreja não é um edifício ao qual você vai, é uma família a qual você pertence. João escreve, todo aquele que crê é filho de Deus. Significa que quando nos tornamos cristãos, recebemos um pai no céu e uma família na terra. Na verdade, está em toda a terra. O que começou aqui em Israel há 2000 anos se espalhou pelo mundo. É uma igreja global e cheia de diversidade. A intenção de Deus era unir toda a raça humana como uma família, unida em Cristo. Como nos tornamos parte da família não é pelo nascimento físico, mas pelo nascimento espiritual. Jesus falou sobre nascer da água e do Espírito. Jesus foi batizado e ele ordenou que seus discípulos batizassem. O batismo é uma marca visível do que significa ser um membro da igreja. É um sacramento. A água significa a purificação dos pecados. Simboliza o Espírito Santo, os rios de água viva. E também simboliza a morte de nossa vida anterior em ressurreição com Cristo em uma nova vida. Liderança. Atualmente sou líder dos jovens da Igreja Luterana e é uma experiência muito gratificante.
Acho que é tentar fornecer um caminho para as pessoas. É tentar mostrar como era antigamente. Eu não acredito muito na parte de religião em si. Tipo, só uma coisa. Eu acho que a religião em si é você mesmo. É sua fé, a sua igreja é você mesmo. É você saber cuidar do outro, saber respeitar o próximo. Que nos liga a Deus, os ensinamentos e tudo que ele deixou pra gente. Então, é um meio, é um instrumento de contato e de convivência. A igreja ela tem sido um meio onde fiz boas amizades, boas influências. Não estou dizendo que fora da igreja eu não tive bons amigos, mas na igreja foi onde eu construí os meus laços mais firmes. A terceira imagem da igreja é o lar. E esta palavra capta duas ideias. A igreja é um lar para nós, mas também é um lar para Deus. No Antigo Testamento, o templo físico construído em pedra era o lar de Deus. Era onde as pessoas iam ao encontro de Deus. No Novo Testamento, Paulo nos diz que a igreja não é uma construção física, é uma comunidade de pessoas. Em Efésios, Paulo diz: nele vocês também estão sendo juntamente edificados para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. E Jesus diz: pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali estou no meio deles. O Espírito vive no coração de todo cristão. Então, quando nos reunimos, Deus está lá de alguma maneira. A igreja é um lar para Deus, mas a igreja também é um lugar onde as pessoas experimentam um lar. Um lugar onde nos sentimos amados, aceitos e bem-vindos. Sim, o Young and Free nasceu de uma igreja local, de um ministério jovem local. E nós somos os pastores dos jovens da igreja Hillsong, localizada na Austrália. Young and Free, jovem e livre, é a nossa expressão. E é isso que se vê na nossa banda e na nossa equipe de louvor. Nós escrevemos canções, a liderança é dos jovens, é uma parte fundamental do que Young and Free é. Uma coisa que eu acho muito interessante quando você fala com os jovens é que quando eles experimentam algo forte, o que eu descobri é que a maioria se retira e acaba se isolando. Ou seja, ninguém mais lida com esse problema. Uma das coisas mais importantes sobre a essência de Young and Free é que nunca estamos sozinhos. Nunca estamos sozinhos porque Deus está conosco. Nunca estamos sozinhos porque fomos chamados e criados para viver em comunidade. Na entrada de cada igreja Hillsong que você visita, há uma placa que diz "Bem-vindo ao lar". Eu amo que esta seja a primeira impressão que as pessoas têm quando chegam em nossa igreja. A sensação de este é o lugar onde eu posso pertencer. Há muita inquietação no mundo e eu acho que as pessoas estão procurando um lugar onde elas se sintam em casa. Me lembro de 2 gêmeas que fizeram um convite para outra garota. Ela nasceu no Oriente Médio e teve que ir para a Austrália devido a circunstâncias extraordinárias. Mas a família inteira encontrou refúgio na Austrália, ela era de outra fé. Mas essas gêmeas a convidaram e, naquela época, ela estava aprendendo um idioma novo, ela sentia que não se encaixava, lidava com diferentes aspectos do racismo, mas ela veio ao nosso Ministério de Jovens e encontrou Jesus. E encontrou amizade. Ela encontrou muitas pessoas que a amam e acreditam nela. E, para mim, é uma bela e incrível história em que se encontra um lar na igreja. A sociedade, eu acho, acabou se limitando ao... Se você quer estar perto de Deus, você tem que mudar a si mesmo e o seu comportamento. Mas eu acho que o poder da igreja é... Venha como você é e Ele mudará você. Eu acho que é o poder da igreja chegar a um lugar onde você se sente em casa, seja quem você for, seja qual for a sua história, seja qual for o seu passado. Você é bem-vindo ao lar. A quarta imagem da igreja que queremos falar é o corpo de Jesus. 1 Coríntios 12 diz: ora, vocês são o corpo de Cristo e cada um de vocês individualmente é membro desse corpo. Jesus é a cabeça e nós somos o corpo. É assim que o mundo verá Jesus. Através de nós, da igreja. E o corpo de Cristo é vasto. Há 2 bilhões e 400 milhões de pessoas que se dizem cristãos em todo o mundo. E a igreja continua crescendo. Há dezenas de milhares de novos cristãos todos os dias. A igreja na Europa Ocidental tem estado em declínio, mas não representa o que vem acontecendo globalmente. Na África, em 1900, havia 10 milhões de cristãos. No ano 2000, havia 360 milhões.
Na China, em 1940, havia cerca de 4 milhões de cristãos. Mas agora especialistas estimam que existam mais de 100 milhões de cristãos na China. Atualmente, há cada vez mais jovens que têm fé. Jason e eu fomos à Jornada Mundial da Juventude liderada pelo Papa Francisco. E havia cerca de 3 milhões de jovens reunidos para louvar a Jesus. Foi uma experiência fantástica. E me recorda de que milhões de cristãos não têm a mesma liberdade de adorar. A perseguição contra os cristãos não ficou no passado. Acontece até hoje em diferentes países. Mais pessoas morreram por sua fé em Jesus nos últimos 100 anos do que em todos os séculos anteriores combinados. Mas mesmo em lugares onde há uma forte pressão contra os cristãos, a igreja é vibrante e continua crescendo. Uma das coisas que eu mais gosto vendo como o Alpha cresceu nos últimos 20 anos é a diversidade de pessoas que chegam. Nós começamos isso em uma igreja anglicana em Londres. Hoje, pode ser encontrado em mais de 100 países diferentes, em diferentes idiomas, em diferentes igrejas e denominações. Então, nós somos o corpo de Cristo. E como um corpo, não queremos nos dividir. A unidade é tão poderosa. Mas unidade não significa uniformidade. É claro que existem muitas diferenças, muitas partes diferentes da igreja. E há muitas questões importantes que devemos discutir. Mas temos muito a aprender uns com os outros. E o que nos une é infinitamente maior do que o que nos divide. Infelizmente, a igreja tem sido muito dividida ao longo dos anos. Mas a coisa mais emocionante que tenho observado no mundo inteiro atualmente é que o Espírito Santo está fazendo algo novo. Ele está unindo os cristãos de todas as diferentes igrejas e denominações. E as pessoas estão reconhecendo que precisamos umas das outras e que a igreja é multifacetada, mas necessita ser unida. Jesus orou para que a igreja fosse unida, para que fôssemos um, e assim o mundo pudesse crer. Um mundo dividido exige uma igreja unida. E quando a igreja opera como Jesus destinou, torna-se uma força profunda para a esperança e a cura do mundo. Em uma igreja unida, todos têm um papel a desempenhar. Todos oram, todos dão e todos servem. A igreja é a maior organização voluntária do mundo inteiro, combatendo injustiças como o tráfico de seres humanos e escravidão, servindo a pessoas na prisão e cuidando de ex-reclusos. Fornece água potável, comida e educação. Ajuda as pessoas a superar vícios e tragédias. Deus convida a todos, como seu corpo, a ajudar os que estão em aflição, a dar esperança aos desesperados e a amar os solitários. A igreja é o corpo de Jesus. Suas mãos e pés estão no mundo e você faz parte disso. Você não tem que viajar para outro lugar para participar do que Deus faz através da igreja. E não tem que esperar até ser mais velho, ou ter mais instrução ou mais influência. Você pode começar agora, aí onde você está. Na sua escola, no seu trabalho, na sua casa e com seus amigos. Deus colocou você neste lugar, para essas pessoas, para fazer a diferença. A última imagem que vamos rever da igreja é o amor. Às vezes, a Bíblia se refere à igreja como a esposa de Cristo. Efésios 5 diz: maridos, amem suas mulheres, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se a si mesmo por ela. Jesus nos ama como um homem ama a sua esposa e deu sua vida por nós, pela igreja. Deus ama você incondicionalmente, com todo o seu coração e continuamente. A igreja não é um museu que exibe pessoas perfeitas. É mais um hospital para pessoas feridas e magoadas. É onde você pode experimentar a cura e o amor incondicional. A igreja deve ser famosa por seu amor. Deve ter as portas abertas para pessoas de todas as histórias, etnias, estilos de vidas e perspectivas. Quando pensar sobre a igreja, lembre-se, se trata de amizade e de família. É um lar, é o corpo de Jesus e se trata de amor. Deus ama a igreja, Deus ama você. As 3 meninas nadando, porque ele não está somente lendo. A caligrafia mostra como se ele tivesse somente ligado naquilo, mas o olho dele está pegando a visão de tudo. Eu me identifico com esse rapaz. Eu acho que seria o cara do trampolim. Eu acho que eu me descreveria mais com as pessoas que estivessem olhando. É sempre bom ter alguém para conversar, mas muitas vezes eu não faço isso. Tem vezes que eu me sinto como esse cara que está dentro da água, mas parece que está afogando. Tem vezes que eu sinto que eu consigo nadar. Aqui tá na piscina, com um sorriso no rosto e
se sente bem, se sente feliz, se sente acomodada, se sente em paz. Eu me identificaria com essa mulher que tá parada da sua lateral esquerda, porque ela parece estar bem tranquila e eu gosto de equilíbrio e ela parece estar aproveitando bem a piscina. Tem algumas pessoas que estão um pouco desesperadas, eu não gosto de desespero. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E continuou: eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. É o que Deus quer para cada um de nós: vida e vida plena. Deus te ama muito. Jesus deu sua vida por você. E essa é a mensagem mais poderosa em todo o mundo. Se você não guardar mais nada de Alpha, pelo menos guarde isso. Deus te ama. Acredite ou não, chegamos ao fim do nosso tempo juntos. Na primeira sessão, dissemos que queríamos começar uma jornada. E para Jason e para mim, foi um verdadeiro privilégio. Agradecemos por termos feito isso com vocês. Nos divertimos muito fazendo parte de Alpha. E esperamos que vocês também. Esperamos que tenha tido conversas interessantes e que você tenha feito novos amigos. E tenha vislumbrado o grande amor de Deus por você. A Alpha é apenas o começo. Sua jornada acabou de começar. Seguir Jesus é a grande aventura da vida. O clube de xadrez, a associação de tênis, o grupo Clube de apicultores, clube de roleplay, a coleta de pólen. Peraí. Você podia me acompanhar aos sábados, das 10 às 12. Vamos trabalhar. Extintor de incêndio? Sim, temos sim. Está lá atrás. Está preso lá atrás, caso precisemos. Eu vou te dizer se... Você não pode fazer nada. Eu vou ativá-lo para que você não tenha que se preocupar. Eu tenho um problema com o tamanho do prompter. É pequeno demais. A visão piora com a idade. Beleza, desse tamanho tá bom. Para fazer do mundo um lugar melhor. Eu acho que foi Martin Luther King Jr. Autenticidade, transparência, trabalho em equipe, afirmação, responsabilidade e respeito. Você... Pode me dar o resto da sua fantasia? Porque temos que terminar o dia e nós temos mais amigo, tomadas. Eu tenho mais ideias para melhorar essa espada. Tá, tudo bem. Pode me emprestar um segundo? Você tem ideias? Sim, e preciso do resto da fantasia. Vai lá, continua. Ai, foi mal. Tem umas pessoas lá, a gente começa a conversar, depois a gente assiste um vídeo e... Foi fabuloso. Isso é tão canadense. Eu vi aquele peixe no seu carro, Cal. Fiz isso pelo meu amigo Landry, porque ele ama bolo. Valeu, Jess. Adoro granulados de chocolate. Porque ele ama bolo. Valeu, Jess. Adoro granulados de chocolate. Granulados de chocolate, uau. Valeu, Jess. Você é melhor. Eu fiz isso pelo meu amigo Landry, porque ele ama bolo. E a luz acabou. E haja a luz.
Beleza, tudo em ordem, tá pronto. Eu quero mais um pouco. Me dá um pouco mais. Isso, eu tô filmando tudo. Continua. A prova tá no pudim. Que pudim? Tá doido? A gente tá falando de Bono e música. Eu não sei, cara. Não tem pudim. Começa a sua fala. É que até que podia ter um pudim. No Antigo Testamento, o físico... O físico. 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 Meu santo Deus, isso... Tá rindo do quê? Você não pode rir. Liga ele. Bolo, tem bolo no forno, bolo de chocolate, bolo no forno. Eu não sei, eu só tenho isso. Não acredito.